E hoje estamos recebendo aqui o Luca Magalhães, que é curador da FLIEI, Feira Literária de Escritores Independentes, e vai estar conversando com a gente aí sobre temas como cultura, literatura, inclusão e resistência, fortalecendo a importância da arte como ponte de transformação social. Muito boa noite, Luca. Pode falar com a gente. Boa noite todo mundo. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre o que é o projeto da Criei e sobre o que rola dentro desse ambiente cultural que a gente vive, não somente em Itaquá, mas em todos os cantos do Brasil, tá? Espero que o pessoal que esteja assistindo e que vá assistir depois consiga aproveitar bastante o nosso bate-papo hoje. Ah, sim, vamos fazer muitos cortes. Então, a gente pode começar esse papo você apresentando aí o que é a FLIEI, né, qual é a proposta dela para a cultura, para as artes. Pode ficar à vontade, é que a fala é sua. Sim, a FLIEI, Feira Literária de Escritores Independentes, é um movimento cultural que surgiu ano passado a partir de uma ação da Michelle Doneda com o Marcos, o marido dela, para dar visibilidade a escritores independentes, aqueles escritores que não fazem parte da mídia. É o escritor que é nosso vizinho, que é nosso amigo, que é amigo do amigo, para dar voz e visibilidade para esses escritores. Inicialmente foi pensado para a cidade de Itaguá, aqui em São Paulo, mas logo na primeira edição ela já se expandiu muito. E cada dia ela tem crescido. E chegou ao ponto de que, nesse momento, a FLIEI não é só para escritores. Outros artistas estão ingressando nesse movimento. Então, a gente já teve alguns eventos para dar essa visibilidade para esses escritores, agora para os artistas. A gente está com algumas parcerias muito boas, pessoas que vêm para somar-se com a gente, que estão sempre participando. E aos poucos a gente vai divulgando esse trabalho. A gente tem uma coordenação com 12 pessoas, os três curadores somos eu, a professora Silmara e o Marcos Loneda, marido da Michele, e tem mais um grupo de 12 pessoas apoiando a gente em todo evento. Assim, a gente começa a pensar nas coisas e acaba realizando voltado para esse momento de divulgar esses artistas, incluir essas pessoas no circuito cultural das cidades aqui em torno do Alto Tietê, e aí cada dia está indo mais longe, né? A gente já teve participação de gente de outros estados. O pessoal veio de Minas Gerais só para participar de um dia só no evento da FLIE aqui. E a gente abrange, a gente está abrindo, né? Vem gente de todo o canto de São Paulo e está cada vez crescendo um pouquinho mais. E devagar a gente vai caminhando. Pô, legal, legal. Falando de cultura, já que a FLIEI, como você falou, ela amplia o leque, né, dessa manifestação cultural, não está ligada somente a escritores. Vamos falar então um pouco da cultura. Que cultura ela não é nem inferior nem superior. Né? Cultura é cultura, dependendo do seu povo que pratica, a gente tem que respeitar a cultura. Porém, não podemos deixar de ressaltar que a cultura no Brasil ela não tem sido muito valorizada. Né? Principalmente alguns anos atrás para cá, ela foi assolapada de várias as formas e as pessoas elas não sabem, não foi explicado a elas, a importância da cultura para um povo, para ele se enraizar e se manifestar e se mostrar ao mundo como ele é. O que que a FLI ela pode, o que ela tem feito de concreto para dar um impulso na cultura para o povo, principalmente o povo do gueto, o povo que menos acessa a cultura?
que muitas vezes não tem tempo para ler um livro, ou que não tem tempo para ir no teatro, que mal acorda para ir trabalhar e tem que chegar tarde em casa para descansar, para poder amanhã trabalhar de novo. Como é que a FREI trabalha esse tipo de situação? Primeiro, a gente pode pensar o seguinte, que a cultura é essencial para a formação de um povo. Cada Uhum. povo tem sua cultura, e um povo sem cultura é um povo sem história, é um povo sem legado. E a gente sempre teve esse combate contra a cultura. Sim, nos últimos anos se intensificou demais a partir do desconhecimento de como é que é isso. A gente estava na Assembleia Legislativa e eu falei mais ou menos o seguinte, que se a gente pegar uma cidadezinha bem pequena do Brasil, onde uma ruazinha onde mal tem saneamento básico, ali nós vamos ter um artista. O Brasil é rico disso. É culturalmente é muito rico pela cultura que é miscigenada com várias influências, tanto regionais quanto internacionais. Então a gente tem esse privilégio de ser um dos pouquíssimos países do mundo com essa cultura mista. E dentro da FRIEI, o projeto para a gente dar visibilidade, uma das parcerias que a gente tem é com o Espaço Acolhe Arte, que traz músicos para se apresentarem em espaços que antes eles não teriam. A gente divulga, a gente abre dentro dos nossos eventos, a gente abre espaço para quem quiser se apresentar, para quem quiser ir mostrar o seu trabalho. Não é só livro. Os eventos da gente se resumem à exposição literária, artesanato, música, né, vitrine viva e muita coisa. Então a gente busca fazer essa divulgação, de chegar e falar, você tem um trabalho, vem participar com a gente. Esse é o ponto, a gente abre as portas. Não é simplesmente a gente fazer um evento sem objetivo. Como eu falei, a gente quer dar visibilidade para esses artistas. E assim, a Fliei mesmo, ela não visa lucro nenhum, a gente não tem ganho para realizar isso. Muito pelo contrário, a gente tem até um gasto do bolso para cobrir alguma coisa lá de última hora, mas assim, não tem. Interessante é esse, é totalmente filantrópico. A gente corre atrás do espaço, a gente convida as pessoas, quem se inscrever, quem participar, é só aparecer, tem espaço para todo mundo. E a gente tem essa intenção de, culturalmente, estar dando visibilidade para esse pessoal, o que para nós é muito importante. E a gente faz uma rede muito grande de artistas. A gente conhece artistas assim, de vários cantos que, de repente, conhece até o vizinho que não sabia que era artista. Então, o nosso ponto está muito nisso, de dar visibilidade para eles. Né? Culturalmente, a nossa colaboração é essa. Você faz alguma coisa, algum tipo de arte, vem com a gente. Você tocou um ponto aí interessante sobre a questão das influências. A cultura brasileira, ela absorveu muito a cultura de outros países? Você acredita nisso? Eu acredito nisso, porque a gente está. A formação do povo brasileiro é miscigenada. Então, junto a gente tem essas influências. Vamos lá, se a gente vai aqui em São Paulo capital, a gente vai no bairro da Liberdade, a gente tem a cultura japonesa ali. E muitas vezes a gente consome algo dessa cultura. A gente consome as produções culturais que vêm de fora, mas aqui dentro a gente tem essas influências. A gente tem o nosso rock, o rock nacional, tem uma influência de fora. O sertanejo, de sertanejo de raiz, tem um vínculo muito forte com o country americano. Então, assim, a gente tem essa miscigenação.
é um pouquinho de cada cultura. E até mesmo brincando, né? A gente tem palavras do nosso dia a dia que são de outras, tem outras origens. Alface, alcachofra, almoxarifado, são palavras que vêm de uma estrutura árabe. E várias coisas. Assim, a gente tem esse hábito de absorver culturas. Né? A gente, no nosso dia a dia, a gente vai encontrar culturalmente muito de tudo. De outras culturas que a gente foi absorvendo, que a gente foi enraizando no Brasil. Então, sim, eu acredito nessa miscigenação, tanto em estilo quanto em construção. Né? Claro que aí, nessa miscigenação, a gente cria uma coisa nova. A gente mistura um pouquinho de cada cultura e cria uma cultura própria, mas tem influência sim. Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e a gente construiu o nosso povo. E você acredita que isso é positivo ou há pontos negativos? Há perigo da cultura brasileira ser assolapada, né, por uma cultura de fora, por exemplo, né? Você falou, citou aí, né, o próprio country, né? Que você vai em Barretos, você vê toda uma manifestação que pouco lembra o Brasil. Eu nunca fui, mas pelo que eu vejo na TV. Tá? Você se vê numa cidade lá do Texas, lá no Arizona, devido à vestimenta, devido ao comportamento, né? Aquela coisa toda que, no meu ver, tá? No meu pensar, eu não consigo lembrar do sertanejo brasileiro, que, aliás, o sertanejo hoje mudou muito. Hoje você não tem aquele sertanejo tradicional, raiz, Tonico Tinoco, aquela galera toda. Você tem o chamado sertanejo universitário, né, e tudo mais. Então, até que ponto essas interações elas são positivas ou negativas para a nossa cultura? Porque nós também contaminamos as pessoas, né? Se você der um Google hoje, você encontra vídeos de chineses jogando capoeira. Coisa incrível. Então, porque a capoeira ela tem a capacidade de ser uma cultura que leva a língua portuguesa acho que a 180 países no mundo, através da música da capoeira. Então, qual é a sua visão dessa questão? O ponto positivo e negativo dessas interações? Eu acho, assim, um ponto negativo que eu vejo é que a gente é consumista, a gente consome a cultura que vem de fora. Muitas vezes a gente acaba absorvendo ela sem criar, sem fazer aquela miscigenação com o que a gente já tem aqui, né? Barretos é o típico rodeio americano. A estrutura que Barretos tem hoje é uma estrutura típica de rodeio americano, de como você falou de Texas. Só que há 70 anos atrás, a estrutura não era essa. A estrutura de Barretos era do boiadeiro, do vaqueiro mesmo. As competições que se tinha em Barretos eram trazidas dentro do dia a dia do vaqueiro, não do cowboy, né? Do vaqueiro. Porque o que a gente tem em Barretos é o cowboy, que dá todo aquele visual americano. É uma competição que veio de lá para fora. Se no caso específico de Barreto, teve essa, assim, a cultura de fora modificou a nossa, o que tinha ali, né? Mas isso assim, a gente pensa em grandes eventos. Se você pegar ver que, falando um pouquinho de esporte, a cultura do esporte, de uns anos para cá, o Brasil começou a absorver o chamado futebol americano. Tanto que a Liga Americana, esse ano, vai trazer pela segunda vez um jogo da competição da NFL aqui para São Paulo. Existe esse consumo, né? Mas a história da raiz assim é muito forte, cara. Se a gente for culturalmente pegar a nossa cultura de raiz, aquela que veio se formando, assim, dificilmente a gente vai deixar de lado um Luiz Gonzaga, vai deixar de lado um Adoniran, né, Caetano, Chico, Gil, essa musicalidade que a gente tem. A gente tem um estado
o estado do Ceará, que né, tem artistas incríveis ali, Minas Gerais. Cada um tem um jeito de trazer esse misto. Você pega em Minas Gerais o Skank é assim, o Skank começou tocando reggae e foi se modificando. Nat Roots também. Então você vê isso. É perigoso? É. Sim, só que a gente tem uma variedade muito grande, cara. Eu não vejo, assim, eu não vejo influências nas festas juninas que a gente tem, nas quermesses, né, lá em Campina Grande, as festas que a gente tem no Rio Grande do Sul. Vai demorar muito para a gente ver alguma influência dentro do carnaval. Carnaval é Já adotamos o Halloween, né? Nas escolas, principalmente é, particulares, né? mas coincidentemente, ah, se você for para Taubaté eles não comemoram o Halloween, eles comemoram o dia do Saci, que é no mesmo dia. E tem esse combate aí, de chegar e falar, gente, nós somos brasileiros. No dia 31 de outubro é o dia do Saci, e não o Halloween. Mas aí você tem toda a história também aí por trás das festas pagãs, né, que trazem essa cultura. A gente também começou a absorver a cultura de zumbi, não é? Os zumbis que estão nas séries, nos filmes. Todo ano, dia 2 de novembro, São Paulo tem a Zombie Walk, a parada dos zumbis. Então, acho que tem espaço para tudo, né? Acho que a nossa cultura é forte, conta a nossa história, desde os tempos dos índios aqui, dos povos originários, a gente tem referência deles dentro de casa. A gente vai ter alguma coisa de referência dos povos originários. A gente tem referências dos colonizadores portugueses, das ocupações holandesa, francesa e por aí vai. A própria cultura do Rio do Sul, região Sul principalmente, tem uma influência alemã muito grande, mas se tornou brasileira. Então, assim, a nossa cultura de raiz ela não vai, ela já é miscigenada, então dificilmente ela vai ser poluída ou consumida por novas culturas, né? Principalmente essas de raiz. Sim, tem Tunique Tinoco, mas depois surgiu, né? Como você falou, o sertanejo universitário, que também tem muita gente boa, que não é nem o sertanejo e nem a e nem o americanizado. É um misto ali, dentro das referências de Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, você tem referências de Sivuca, Hermeto Pascoal, tudo misturado nesse sertanejo universitário. Só que hoje em dia o que pega mais é a sofrência, né? Que já não tem, já é um outro estilo que também não tem muita influência externa. Quando eu fazia faculdade, quando eu estudei na faculdade, quando eu estudei na faculdade, eu ouvia um professor dizer o seguinte, que a arma, muitas vezes, de um Estado forte, dominador, não é o material bélico, mas sim a cultura, porque ela age sorrateiramente. É, Ela consegue se filtrar e quando você vê, há um domínio, né? O povo acaba sendo dominado pela cultura externa. Você acredita que isso já aconteceu com o Brasil? O Brasil consegue abrasileirar as coisas, vamos dizer assim? consegue, consegue. É aquilo, a velha história, né, cara? O brasileiro dá um jeitinho para tudo, né? Assim, a criatividade que a gente tem é muito grande. A gente tem uma criatividade imensa no Brasil. E tudo que vem para cá, a gente absorve e dá uma abrasileirada. Né? Você pega, não é mais apagar, é deletar. Só que no inglês não seria deletar, seria o delete, delete. Então, assim,
A gente começa a absorver e dá essa brasileirada. Mas a nossa cultura é forte demais. Né? Nossa cultura é tão forte, que eu vou dar um exemplo para você. Ah, você já ouviu falar em K-pagode? O, na Coreia tem um grupo de pagode, é o único grupo de pagode da Coreia, e os caras cantam em português. Os caras tocam e cantam em português. Eles estão no Instagram, no YouTube. E assim, eles cantam em português e não falam. Eles parecem. Vocês ficam repetindo os sons que ouvem. E encantam demais. Então, a nossa cultura também se espalha. Você tem o grupo Carrapicho, nos anos 80, era sucesso na Europa, cantando música lá da região norte. Você tinha o grupo Kaoma, que estava lá Não, também na Europa. o próprio Olodum tocou no Central Park, né? Sim, Com qual cantor? Agora eu esqueci o nome. Um cantor muito famoso na época convidou o Olodum para tocar com ele no Central Park. Foi muito sim. falado isso, né? Tem um comentário aqui da Silarte 22, acho que é isso. Silarte 22. As culturas se entrelaçam, isso é muito saudável. O importante é e seria reconhecermos nossas origens e das outras culturas e povos. O reconhecimento da origem é exatamente esse ponto. Como é que você vê isso, lance da origem? Porque o brasileiro, antigamente, ele tinha aquela coisa de valorizar muito o que vinha de fora, né? O que falava IES, né, o que vinha da Inglaterra ou dos Estados Unidos, sempre teve uma grande repercussão e força. Inclusive, meu, na faculdade, eu tinha um professor muito bom que ele falava sobre isso. A questão da calça jeans, que na época usava-se um macacão jeans. Não sei se você pegou essa época. Eu me lembro, quando eu era garoto, eu me lembro disso. Sim. E o macacão jeans era usado no meio rural dos Estados Unidos. Eram os fazendeiros, né? E virou moda no meio urbano aqui no Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, principalmente. O que é bem engraçado. Então, a questão da origem, cara, a gente citou, né? O lance do folclore. Eu acredito, se você chegar para uma criança hoje, você não vai. Eu acho que ela não vai saber te explicar quem é o Curupira, quem é a Boa Sem Cabeça. Eu acho pouco provável, mas nesse mundo hoje que está tão na internet, né, e não somente com a influência externa, mas principalmente da internet, que fala-se muito em heróis de jogos e tudo mais. Como é que é isso? A gente voltar às origens. Se a gente, dentro da construção cultural do Brasil, assim, vamos lembrar um pouquinho, a gente tem, assim, herança portuguesa. Como colonizadores, a gente tem uma herança europeia muito forte. E junto com o contato com os povos originários que foram se somando. A, que nem eu falei a festa junina. As festas juninas são festas, para nós, são chamadas festas juninas, mas em alguns países são festas da colheita, que acontecem sempre na mesma época. São festas pagãs que vieram junto com os portugueses. As festas juninas, assim, a gente teve aqui no Brasil de associar a festa junina com o catolicismo, com os santos católicos, que são festas de São João, São Pedro, Santo Antônio. Mas o próprio nome, por incrível que pareça, o nome de junina não é porque é realizada no mês de junho, é porque era uma festa que originalmente era para o deus Juno, por isso junina. Então isso a gente absorveu, a nossa cultura nasceu já com influências externas. Os portugueses vieram para cá e trouxeram as primeiras manifestações culturais que a gente tem. Aí você soma com a cultura indígena, que vai trazer o folclore, né, as lendas, os seres místicos da natureza, que a gente foi criando. Nossa cultura surgiu a partir disso. A primeira miscigenação cultural foi isso, a cultura portuguesa com a cultura dos povos originários que a gente teve. Aí, durante o período em que o Brasil foi colônia,
com as invasões que vieram outras referências. Você pega as grandes festas da culinária em São Paulo, as festas italianas, são eventos culturais, mas têm origem junto com a imigração italiana no começo do século XIX. Aliás, no começo do século XX, depois da proclamação da República. Então, assim, a nossa construção, nossas origens culturais, elas vieram de lá, vieram de Europa, principalmente, e aqui se miscigenaram com a cultura dos índios, depois com a cultura dos povos africanos que vieram escravizados, e a gente foi somando. Então, hoje em dia, qualquer manifestação cultural, se a gente fosse aprofundar, a gente vai encontrar essas raízes europeias, africanas e indígenas. A própria capoeira, como você falou, ela foi criada no Brasil, mas muitos movimentos já eram praticados na África. Então aqui se misturou, se criou a malemolência da capoeira, e por aí vai. Assim, a gente tem a origem já miscigenada. É uma coisa que eu falo assim, o Brasil é uma mistura de tudo, e é o que nos torna um país culturalmente único. Né? Qual gringo que não quer viver o carnaval aqui, aqui no Brasil? Exatamente. O Brasil ele tem uma cultura multifacetada, né? Se você for a cada região, você vai encontrar um comportamento diferente, um É, dialeto diferente. Né? Não é uma coisa uniforme no Brasil todo. É, o que é ao contrário de outros países. Você olhar para a Holanda, você vai lembrar das vacas holandesas, aquela coisa toda. Você Coelho, olha pimenta. para a Alemanha, você lembra do que o pessoal gosta de uma cerveja, aquela. Mas, essa questão de ter uma cultura multifacetada, não parece que não dá uma uniformidade ao país? Isso é bom, não ter essa uniformidade? Mas assim, vamos pensar da seguinte forma: a gente tem uma cultura que assim, ela é multifacetada na formação dela, mas ela já é consolidada. A nossa cultura é consolidada. A gente, como você falou, cada canto tem um regionalismo e se você pegar Mário de Andrade, Macunaíma, o livro Macunaíma, é uma viagem pelo Brasil, cara, mostrando essas diferenças e que nos fazem únicos. Tem trechos do livro que o Macunaíma sai de São Paulo correndo atrás de um bicho, dá a volta no Brasil todinho e volta em São Paulo como se fosse uma volta assim na esquina e voltar. E aí o Mário de Andrade trazendo elementos muito importantes ali. Tem até trecho que ele fala, ele traz trechos assim, e essas coisas de menina, de guria, de piá, de moça. Então ele consegue mostrar as facetas do Brasil que a gente entende. Na formação, sim, a gente é multifacetado, mas a nossa cultura de raiz multifacetada já tá consolidada há muito tempo. São costumes que a gente foi absorvendo desde assim, há mais de 500 anos, misturando cada trechinho ali. Bacana. Na questão política, é, a cultura ela deveria ter um espaço maior, né? Ela deveria existir. Existem políticas públicas que envolvam a cultura atualmente? Você Sim, conhece, você participa? Você pode sim. falar mais um pouco sobre isso para a gente? Ah, se falando dentro de São Paulo, né? Eu moro na Uhum. cidade de São Paulo, então vamos lá, assim, nacionalmente, a gente tem a Lei Rouanet, que é super difícil de entrar. Você tem que ter um projeto muito lindo para ser aprovado. Você tem que ter empresas que vão patrocinar
que acreditem no projeto. É muito complicado. Em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem aliás, voltando em âmbito federal, a gente tem a Lei Paulo Gustavo para audiovisual, tem agora o Plano Nacional Aldir Blanc, que era anteriormente a Lei de Incentivo à Cultura, da Aldir Blanc. A Aldir Blanc tem uma municipalização da distribuição das verbas, Paulo Gustavo também. Então, o governo federal manda a verba para as prefeituras e as prefeituras são responsáveis por gerir e aprovar os projetos que vão usar essa verba pública. Em São Paulo, estado de São Paulo, a gente tem o PROAC. O PROAC é o projeto de apoio à cultura. Ela, todo ano, são em torno de 40 editais, 40 vertentes de atividades culturais. Faz o projeto, vai para uma comissão avaliar, quando aprovado, né, o projeto é financiado pelo Estado de São Paulo. Mas é muita gente concorrendo e para 5 projetos. Quando são muitos, são 10 projetos por editais, metade é do interior e outra metade da cidade de São Paulo. Enquanto o governo federal tem a Lei Rouanet, o Estado de São Paulo tem o PROAC ICMS. É muito semelhante. A empresa, você faz o projeto, sendo aprovado, você recebe uma relação de empresas que participam desse projeto do PROAC ICMS, e essas empresas te repassam parte dos impostos que seriam do ICMS para o governo do estado para patrocinar o projeto. Cidade de São Paulo, a gente tem aqui o projeto, né, o programa VAI, Valorização da Cultura, em 2 modalidades, uma para pessoas até 29 anos e outra acima de 29. A gente tem fomento à dança, fomento ao teatro, fomento ao circo. A gente tem a lei municipal de fomento à cultura, que patrocina projetos até 2 anos. Então, assim, o poder público tem as suas iniciativas, só que elas são poucas diante da quantidade de projetos apresentados. Se você pegar para o estado de São Paulo, com 572 municípios, e você ter 10 projetos para o estado todo, é muito projeto para poucos premiados. E também, assim, não vai em todos os locais. Então, ações governamentais, só que ainda são poucas diante da demanda que a gente tem. Então, a gente vive nesse patamar. Consegue, mas é difícil. Uma dificuldade. A FLIEI, ela tem uma cultura inclusiva, já que a gente vive em tempos de inclusão social, de inclusão das pessoas especiais. Vocês têm esse projeto, esse trabalho? A gente, né, como eu falei, a gente é aberto para quem quiser participar. Mas a gente já tem uma pintora, né, PCD, o espaço está aberto. A gente já tem contatos com algumas ONGs de mães de autista. Então, assim, a gente abre espaço. Aos poucos, a gente vai encontrando as pessoas e vai incentivando elas. O último evento que a gente fez foi a festa julina, em junho, no shopping Itaquá, e a gente tinha
três entidades com, com apoio para os autistas. Fora essa pintora que é PCD. E o pessoal que aparecer, a gente está de braços abertos. Que o incentivo é justamente essa, assim, é uma ação filantrópica para a gente dar visibilidade. E em nenhuma situação chega a falar, não, não pode. Não, pode sim. Ver um escritor cego, portas abertas. O cadeirante, portas abertas. Surdo, mudo, cego, a gente está de portas abertas. Porque nós, ao mesmo tempo em que somos diferentes, nós somos iguais. E a nossa proposta é essa, para que todos tenham a oportunidade de estar ali com a gente. E assim, a gente poderia estar, pensar um pouco mais nessa inclusão, não somente abrindo as portas, em promover ações exclusivas, mas a gente ainda é novo. Por incrível que pareça, assim, a FLIEI não tem um ano ainda. Vai completar um ano agora em novembro, que foi o nosso primeiro evento. A gente está aí com 10 para 11 meses. Então a gente ainda está em construção. Só que nesse pouco tempo, a gente já conseguiu proporcionar esse reconhecimento para muitos artistas. E queremos abrir mais, de trazer mais gente para a FLIEI, fazer com que as pessoas percebam que nós que estamos fora da mídia, a gente tem que se conhecer, a gente tem que consumir o que a gente produz, a arte que a gente produz. Então a gente vai numa feira de livro, a gente vê a dificuldade que é. As pessoas preferem ir na Bienal, comprar livro de quem não conhece, para não comprar o livro do amigo que está ali escrevendo, que está batalhando. Então a gente tem que fazer essa troca entre a gente e abrir as portas para essas pessoas especiais é importante para nós sim. A gente já abriu para as famílias, para as entidades que trabalham com autistas, e as que aparecerem a gente vai ajudar também. A gente vai abrir as portas, por quê? Porque faz parte da mentalidade da gente. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem que se ajudar. Principalmente nós que estamos assim na mesma luta. Certo. Na questão das desigualdades, né, aliás, na questão dos preconceitos, homofobia, racismo, vocês têm alguma atuação desse campo? A gente prega o respeito. A gente prega o respeito. Assim, a gente não nós ainda não nos enveredamos por essa temática, mas respeito é mútuo, assim, respeito é a base de tudo. Respeito é a base de tudo. A gente tenta evitar é, que as pessoas sofram preconceito. Não tem. É inerente às pessoas que estão lá. Preconceitos existem, independente se é homofobia, LGBTfobia e não sei o que fobia. A gente não pratica isso. A gente não pratica, a gente não quer praticar. E são coisas que a gente tem que abordar. Mas como eu falei para você, a gente ainda está engatinhando. Então várias propostas ainda vão surgir para a gente saber como entrar nessa seara. Porque entrar totalmente cego não pode. A gente tem que ter um embasamento para fazer isso. Vocês também, vamos dizer assim, por serem uma cultura, né, que certamente
é de confronto, é de contestação. Vocês também se pode se dizer serem de uma contracultura? É, é cultura de resistência, é cultura de resistência. Mas até mesmo assim, se a gente pegar a história da literatura marginal, a gente, a gente é de cultura marginal. A gente está às margens da, da mídia. Né? A gente não está contra os movimentos. Né? A gente está dentro do nosso espaço. Então, a gente tem artistas que estão à margem da mídia. É uma contracultura, vamos lá, uma contracultura midiática. Né? A gente está contra a cultura que a mídia empurra a goela abaixo da gente. E assim, já que é uma contracultura, que a contracultura ela tenta quebrar outros tabus, né, estabelecidos, né, pela sociedade, ou pelo poder dominador, aquela coisa toda. O que que você mais queria ver sendo assim quebrado pelo teu pensamento cultural? O que que você acha que a cultura poderia contribuir para tirar uma coisa que você que está inserido como cultura, mas você vê que não agrega tantos valores? Você teria algum exemplo? Olha, eu até teria, mas assim eu não vou falar, porque de repente vão É falar uma que eu. questão de ética. É, não, ah, existem algumas manifestações culturais, são válidas. Só que assim, de gosto pessoal, eu olho e falo, eu não gosto. Né? Mas assim, se são legítimas, mesmo não gostando, a gente tem que respeitar. Assim, muita coisa que está na mídia hoje em dia, para mim não teria. Chegar e falar, pô, não agrega, não agrega. É aquele som que a gente escuta nos carros passando final de semana de madrugada. Você olha e fala, pô, não é hora de tocar esse som porque eu quero dormir. Então, assim, há coisas que incomodam, sim, culturalmente, mas se são manifestações válidas, a gente tem que respeitar. Da mesma forma que essas manifestações também tem que respeitar as outras partes. Então, É a havendo questão da, tem que ter é a questão da manifestações válidas. cultura e da educação, né? As duas têm que estar de mãos dadas, andando juntas. A Esther comentou aqui que estar à margem não é estar contra, é sobreviver. Você compartilha desse É, pensamento? sim, sim, sim. Porque está, assim, a gente está à margem do que acontece. Mas e é sobreviver. Culturalmente, é sobreviver. Você estando à margem da mídia, a mídia empurra a goela abaixo o que ela quer, faz todo um joguete para que aquilo exploda, enquanto que a gente está lá sobrevivendo com a arte que a mídia não quer. Eu conheço, para você ver, eu conheço escritores assim, fantásticos, fantásticos, que se estivesse numa grande editora, seriam famosos demais. Mas são poetas e poesia não vende. Então as grandes editoras não querem. É o romancista com 70 anos. As grandes editoras não querem isso, elas querem um produto que venda. De repente não enxergam isso. Então a gente sobrevive sendo a margem dessas, desses desmandos que a mídia empurra para a gente. Certo. E ela está participando aqui, está mandando mensagem. Está aqui, ó, Ah, sobreviver à cultura midiática, às manifestações fakes que têm interesses não propriamente culturais. É desafiador. A gente vive em períodos em épocas de fake news, então é terrível é. mesmo, né? É difícil. Você quer pontuar alguma coisa em cima disso? Das fake news? A história da fake news, né? A gente teve um grande filme agora, produzido no Brasil, da Fernanda Torres, Uhum.
concorreu ao Oscar, ganhou um Oscar, o primeiro Oscar para o Brasil, e a turma do fake news começou a criticar, falando que o filme foi financiado pela Lei Rouanet. Aham. Não, porque foi com dinheiro público, tá? E o filme não teve um centavo de dinheiro público. O cara é rico, né? Nenhum O cara incentivo, não teve nenhum incentivo fiscal, não teve Lei Rouanet, não teve nada. Não fizeram nada. o Fizeram cara só é filho lá do dono do Banco Itaú, só isso. Mais é, nada. é, Realmente. Eles perdem a oportunidade de ficarem calados, né? Incrível. sim. Agora, o que foi muito dito em cima desse filme é que, lógico, né, o pessoal da extrema-direita falou que estão politizando, estão politizando. A cultura no Brasil, ela ficou politizada, mas politizada partidariamente. Que política é saudável? O partidarismo que é nocivo, né? É. Pelo menos na minha visão. Porque política, cara, a gente faz. A gente faz política. Política é inerente ao ser humano. Até brinca assim, existe a política do corpo. A hora que o corpo quer dormir, você não consegue ficar acordado. Né? O corpo tem. E assim, a gente politiza as coisas. Há uso político. Eu conheço um jornalista, e ele sempre pergunta para as pessoas: a arte é política? E eu tenho uns exemplos, assim, a arte como essência, como manifestação, ela não é política. Política é o uso que se faz da arte. E aí você tem essa politização da cultura. Um exemplo, na década de 70 a gente estava no governo Carrasco Médici e a gente teve vários artistas que, né, foram exilados. E os poucos que ficaram aqui no Brasil, eles foram até mesmo criticados pelo grupo que teve que sair. E no meio dessas pessoas, a gente teve uma dupla, dois irmãos cearenses, chamados Dom e Ravel. Dom e Ravel, eles fizeram uma canção que o governo Médici assumiu. O governo Médici pegou a música deles como campanha. Aê, meu Brasil, essa, eu gosto de você. Não, Essa, não. não. Que essa também tem uma É, história também sobre essa, né? eu te amo, meu Brasil, eu te Esse amo. te amo. Exato. É verde, amarelo, branco, azul, anil. Essa Uhum. música, cara, esse Eu Te Amo, Meu Brasil, o refrão dela traz as cores da bandeira, mas a música em si não fala, fala das belezas naturais. Fala do carnaval, fala do futebol, fala das praias. É isso que traz a música. Só que o fato do refrão trazer as cores da bandeira, o governo do Médici foi em cima e falou: esse é o hino. E a música Uhum. tocava todo dia nas rádios. Pegou uma música que falava das belezas do Brasil, por conta do refrão, se tornou o hino, sim, infelizmente, da ditadura, né, do regime militar. Se tornou um hino ali, né? As praias do Brasil ensolaradas. A música é muito bonita, mas por conta Aham. desse refrão, Médici olhou e falou: essa música. E aí, Dom e Ravel ficaram, sim, nitidamente vinculados ao regime militar, como os artistas do regime militar. Eu conto essa história, conto até com um pouquinho de propriedade, porque essa dupla de irmãos eram primos em segundo grau do meu pai. Então a gente sabe dessa história. E fora outros, né, assim, o Wilson Simonal, né, ele, Essa, um Wilson Simonal é patroqueiro, né? um artista incrível que foi achovalhado pelos que partiram. E Uhum. os que partiram também eram geniais. Uhum.
Chico Ah, Buarque politizou todas as músicas dele, cara, assim que você olha a música, se você não conhecer a história em si, você olha e fala, esse cara tá falando do quê? é. Ele E, pega a e banda de Chico. hoje em dia essa questão ela se estendeu até ao uniforme da seleção brasileira, Sim, né? A camisa vermelha. é, Ficou aquela coisa. Mas se você olhar os dois estão certos ou não, porque eu sou mais radical assim, eu sou puxar para o meu lado, eu sou de esquerda, eu não sou partidarista de esquerda, veja bem. Eu gosto da filosofia de esquerda, da ideologia de esquerda. Então sim, você pega a questão da bandeira do Brasil, vem aquela história que me contaram na escola, porque representa as nossas matas, o nosso ouro, o eu nosso céu, sei que é um blá blá blá, que não é bem assim. Por quê? que não é. Porque verde representa a família de Orleans e Bragança, o Isso, amarelo, a família da mulher do lado Pedro. E é, aí não tem nada a ver, aí era uma coroa de Portugal no meio da bandeira. Aí o sim, tempo tacaram a bola azul, fizeram lá o Ordem e Progresso, que era uma frase positivista, mas manteve-se o verde e amarelo de Orleans e Bragança sim, ali inserido. Quando o Brasil, você vai na palavra, ela se refere a brasa, vermelho, que é relacionado ao pau-brasil do Brasil, que quando cortava sai aquele vermelho de sangue. E é. tem tudo a ver com a camisa vermelha, só que qualquer coisa, é comunista! Você, Chega a ser patético. você falou da camiseta do Brasil, né? Ah, Aham. vamos lá. Em relação às seleções, a cor da camisa da seleção da Holanda Laranja? é as cores da bandeira, Se não me engano, acho que tem azul, vermelho e branco, branco. verde, não tem laranja. Tem laranja. Não tem Qual a laranja. razão? Qual a razão? Que a cor é da Casa Real Uhum. holandesa. Se eu não me engano, até, se não me engano, até Oranco, alguma coisa assim. A Uhum. cor da camisa da Itália É azul, é azul. A bandeira é verde, branca e vermelha. exatamente. A cor da camisa do Japão é azul. A bandeira é branca e vermelha. E aí você tem assim, você tem essas cores, mas você tem uma explicação por trás. E no caso, Brasil, pau-brasil, madeira vermelha, seria uma explicação. Uhum. Né? Mas Existe isso. politizada, né? Você, falando assim um pouco de cultura dessa brasileiro, você já percebeu que nós somos diferentes até na nossa nacionalidade? Quem nasce na Itália é italiano, quem nasce na Uhum. Argentina é argentino, porque o sufixo de nacionalidade é ano, hino e brasileiro. É verdade. O É sufixo verdade. eiro, né? O sufixo eiro é de trabalhador. É mesmo. Então, Olha, brasileiro é o trabalhador do pau-brasil. olha só. É cultura, é uma coisa cultural nossa. O pau-brasil está tão incrustado na nossa história que nós nascemos no Brasil como os trabalhadores do pau-brasil, os brasileiros. Caramba. Agora, parece que culturalmente, infelizmente, nós temos os políticos vassalos, né, que sempre contribuem para que o país continue na contramão do Sim, desenvolvimento, da igualdade, da fraternidade. O mesmo discurso que a gente ouve hoje era ecoado na década de 70, né, na década de 60, quando houve o golpe militar. O comunismo que vem aí, que vai acabar. Os caras falam que o Lula vai. Né, estou entrando no campo político, mas é brevemente. Que o Lula vai tomar a sua casa. O Lula, gente, quem toma as coisas é o capitalismo. Se você não pagar, vem a hipoteca do banco e toma a tua casa. Se você não pagar o carro, os caras tomam o teu carro. Mas é o capitalismo, sim. não é o comunismo que toma Não, nada de é o você. banco. É o banco. Mas é uma A cultura que é arte, implantada a na cultura, mente. a cultura ela é sempre combatida
Porque a cultura faz pensar. exato. A cultura te leva a uma visão de mundo diferente. A leitura, a música, um quadro, tudo isso te leva a pensar. Essas as manifestações artísticas, a função básica delas é fazer a gente pensar em alguma coisa. Então, a gente falando do Chico Buarque, se você pegar a banda do Chico, se você escutar, você vai passar batido, mas se alguém te contar a história do que é, trazer a memória do que é, do que a banda quer dizer, aí a pessoa vai parar e vai ver, vai entender como era o regime militar, como foi esse período de ditadura. Então a arte, as manifestações culturais, elas servem para pão e circo. A política é pão e circo. E no pão a gente come, e no circo a gente não pensa. No circo a gente vai para rir, é entretenimento, é lazer, só que pouca reflexão. O palhaço está ali fazendo a gente rir, mas a gente não sabe que toda aquela estrutura cultural que o circo traz é difícil para se deslocar, para arrumar lugar, para armar, né, o todo picadeiro. Tem toda uma questão por trás que não interessa. E a política, a cultura oferecida pelo governo na ditadura militar era o pão e circo, que era o que importava. A gente tem momentos eleitorais importantes que a gente acontece sempre depois do final de um campeonato, em ano de Copa, eleição para presidente é em ano de Copa. Tem alguma coisa para distrair o nosso olhar. Então é combatida, sim, pelo fato de se fazer pensar. E assim, enquanto a gente tem a intenção de fazer com que as pessoas reflitam, a gente tem ações governamentais da extrema fazendo justamente com que se perca o foco no momento. A gente vê algo assim inimaginável culturalmente. As pessoas preferem ficar consumindo as coisas de redes sociais que não agregam e deixam de olhar a própria situação do país. As fake news vêm justamente para essa parcela que acredita em tudo. Por mais que a gente fala, mais da metade, né, quase 90% do que está na internet não é verdade, as pessoas acreditam. E é essa cultura de pão e circo. É muito legal ver um jogo de final de Copa do Mundo e esquecer que a gente tem uma sociedade que desigualitária, que pessoas ainda passam fome, que pessoas não têm direito, não têm um espaço de lazer, não têm uma atividade cultural. E aí você pega, o pessoal recebe o dinheiro da Lei Rouanet, faz a captação com a contrapartida de oferecer ingressos a preço popular. E o preço popular é muito caro. Então, essa política é cruel. É muito cruel a política cultural que a gente tem. Pela sua fala, né, dá para se perceber que você entende que a cultura, que a arte, ela tem que estar do lado do povo, Sim. tá? Né, caminhando com o povo. Como é que você enxerga, como é que você explica, né, dizendo, o artista que se associa a posições políticas tão, tão cruéis, que não visam o bem-estar do povo, socialmente do povo? Lembrando que todo mundo tem direito de votar em quem quiser, não estou mandando ninguém votar no Lula antes que venham falar. Tá?
É só um posicionamento. A gente teve um presidente que é radicalmente contra a cultura, é um cara totalmente contra qualquer tipo de arte, e você vê grandes nomes da cultura atrelado a ele. Como você explica isso? Existem artistas e artistas. A gente divide entre a pessoa que só quer o palco e a pessoa que quer uma mudança para a sociedade. Se você pegar o Augusto Boal, foi um dos maiores diretores de teatro que a gente teve, ele criou um projeto chamado Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido teve várias unidades fora do Brasil. E no Teatro do Oprimido, a intenção do Boal era fazer com que a sociedade, através de jogos teatrais, identificasse os problemas da sociedade e encontrasse as soluções. Então, no bairro não tem água. A sociedade, os moradores identificavam isso e como é que nós vamos mudar essa situação. E o Boal, assim, isso foi na Alemanha, em Londres, cara, o Teatro do Oprimido era referência. E aí você pega um pouquinho atrás, um dos grandes escritores, dramaturgos russos, o Stanislavski, falava o seguinte, que existem artistas que amam mais se verem na arte do que a arte dentro deles. Eles amam estarem na arte e não amam a arte que estão dentro deles. E é esse tipo de artista que a gente vê indo contra essa consciência. Você tem a arte de entretenimento e a arte que faz pensar. Muitos não estão. São artistas, mas não são conscientes da capacidade que tem. O artista tem que ir aonde o povo está. E, É, e essa parcela não, essa parcela quer que o povo vá até eles. exatamente o que a Silarte está dizendo aqui. O artista tem que ir onde o povo está. E É, antes, né, anteriormente, o Reggae Conversa, isso. né, meu amigo lá da Bahia, Ali Regman, ele diz o seguinte: a política do pão e circo está bem em alta hoje em dia de várias formas. Sim, Né? Porque também se aplica também, muitas vezes, aos partidos de esquerda. Veja bem, eu sou adepto da esquerda filosófica, não sou partidarista. Se o PT faz coisa errada, Paulo PT. Se o PCdoB faz coisa errada, Paulo PCdoB. Não tem essa de passar a mão na cabeça. E a gente vê muitas vezes também a política consigo sendo utilizada por esses partidos de esquerda, né, por interesses próprios, que também não é bom. não, acho que assim, o problema não é você ter uma visão de esquerda ou de direita. O problema é ser extremista de esquerda ou extremista de direita. O problema é o extremismo. Né? Existem políticos sérios de direita, políticos comprometidos, como também existem os de esquerda, mas os dois lados, cara, tem é o ser humano. O ser humano é complicado, né? Eu tive o prazer, né, de ver atuante por Cândido Neves, Luci Guimarães e outros. Você não podia chegar e falar que os caras eram safados porque eles eram da direita. E não, os caras tinham uma postura cordial, os caras eram honestos, não via corrupção envolvendo o nome deles. Né? Já você não pode ser o mesmo do Maluf e de outros que da mesma época. Mas existiam pessoas corretas do lado Sim, da história. Sempre existiu. Tudo bem o que você está dizendo, com certeza. Tem mais um comentário aqui diz o seguinte: consciência artística é pertencimento, saber do seu poder de transformação.
Sim. A Isso gente tem aí. que se conhecer, a gente tem que se conhecer, conhecer a nossa arte e fazer com que ela transforme. É aquela frase, né, que a arte não muda o mundo, a arte muda a pessoa e a pessoa muda o mundo. A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. E é isso que a gente tem. Que a proposta artística é interessante a gente ver. Existe aquele, como você falou, os artistas que foram, né, para o extremismo, eles não têm um compromisso com essa arte que a gente faz, porque eles são midiáticos. Eles são midiáticos. Quanto mais fizer essa política de pão e circo, melhor para eles. É os caras que estão lá, é os caras que sugam o povo artisticamente. É o cara que vai fazer um show que você, para ele, você tem que pagar 500, R$ 600. E o cara tá gostando disso. Né? O cara que fala que não usa a Lei Rouanet, porque não precisa, porque tem o povo que vai pagar para ele. Mas o cara que usa e não assume. Bom, o Fly aqui diz que você é curador da FEI, mas Sim, você é da arte. O que você faz artisticamente? dizem que eu sou escritor. Dizem que eu sou escritor. Dizem que eu sou poeta. O que te impulsionou? Qual artista que te deu assim? Eu quero ser isso aí. Vamos lá, assim, deixa eu contar um pouquinho da minha história artisticamente falando, né? Eu faço parte de um outro coletivo chamado A Casa Amarela, fica em São Miguel Paulista. É um espaço democrático que a gente escuta todas as artes e eu aprendi muito ali. Aprendi e conheci grandes poetas, grandes músicos e eu comecei a escrever, né? Eu já escrevia, já rabiscava algumas coisinhas. E eu comecei em 2016, comecei a escrever um livro. Em 2018 publiquei esse livro e em 2018 eu criei uma editora. Meu trabalho hoje é editoração de livros. Tem uma editora alternativa aqui no Itaim Paulista, e através disso eu fui conhecendo pessoas. Né? Tenho 3 livros de poesia publicados, 2 livros com textos teatrais, minhas referências poéticas, as clássicas, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Pablo Neruda, Fernando Pessoa com todos os heteronômios dele, as mais próximas, o grande poeta Akira Yamazaki, que é aqui de São Paulo, aqui de Zona Leste, Raberoan e muita gente boa. É, tenho referências, um amigo de infância, Escobar Franelas, romancista de mão cheia. Teatralmente, minhas referências são Stanislavski, Augusto Boal, Oduvaldo Viana Filho, Ariano Suassuna e muita gente, assim. Não, eu não tenho uma referência artística, eu tenho várias que fazem com que eu tente me aprimorar cada vez mais na arte que eu tento fazer. Seria interessante, né? Ser curador de um evento cultural artístico e não ser artista. É. Agora, vou dizer o seguinte, já que você é ligada às letras, com certeza lê livros, vamos lá então. Tablet ou livro? Livro. Eu também, cara. Eu também. Eu Ó, sou ó, totalmente aqui do meu contra. lado aqui, ó. Tem livro aqui do meu lado. Você tem algum para mostrar Mas aí? assim, Alguma ó, indicação? ó, livro ou tablet? Aí é uma pergunta injusta para o editor de livro, hein? Eu tenho um Por tablet quê? aqui atrás que é só livro. Não, não é justo porque, sei lá, cara, eu acho que
o tablet tirou o glamour, isso é a minha opinião, né, claro. Tirou o glamour, né, de você pegar um livro e desfrutar. Teve uma coisa, cara, eu pego tempo para ir trabalhar de manhã. Antigamente, todo mundo estava lendo. Era um jornal dos esportes, era uma revista. Hoje é só com o dedo no zap, pai. E muitas vezes é coisa que não possibilita nada. Né? Não é que eu vou dizer que a regra ela é isso. Não é. Mas você sabe que o cara está ali vendo a fofoca do que aconteceu no BBB ou coisa parecida. Quer dizer, perdeu aquela essência, né? Que Eu você falou, pego, que dá uma direção ao povo, né? eu pego muito transporte público. Se um transporte público, assim, por questão de tempo, é muito mais rápido para você chegar em alguns locais. Muito, dependendo do horário, é desconfortável mesmo, só que é muito mais rápido. E há uns 10 anos atrás, cara, quando você subia no trem, no metrô, no vagão você conseguia ver 4, 5 pessoas lendo, com livro na mão. Ou Isso em todo jornal, né? lugar. Eu já vi muito, eu já li muito livro dentro de ônibus. No metrô, metrô nem se fala. E hoje em dia, cara, você encontrar uma pessoa lendo dentro de um trem é muito raro, muito. É assim, tá arriscado de você passar por todos os vagões do trem e encontrar uma pessoa com um livro na mão. Não, assim, não lendo, mas com um livro na mão, com um objeto na mão, abrindo. É muito raro. As E pessoas aquela preferem história, ler as postagens do que pegar um livro bom. e aquela história de que o brasileiro não gosta de ler? Ainda é uma realidade? É uma realidade, assim, né? A gente não é um país, né? O Brasil não é um país de leitor. Tem muitos leitores, mas não é um país de leitor. A Argentina lê muito mais É. do que o brasileiro. Mas a gente tem movimentos muito interessantes de incentivo à leitura. Você tem os clubes, né, os clubes de leitura. Você tem um projeto muito legal aqui em São Paulo chamado Academia Estudantil de Letras. As escolas montam academias de letra, né, cada um com seu patrono. Os encontros, a pessoa tem que contar algo do patrono, dos livros, para incentivar a leitura. Em Itaquá, na biblioteca, tem um clube de leitura chamado Clube do Haroldo. A Friei tem o clube de leitura. Legal. Isso. Então, assim, o que eu percebo é mais o seguinte: o número de leitores, pensando em livro, o número de leitores, ele não tem variado muito. Parou ali, não sobe nem diminui. Mas o que eu vejo por conta desses projetos literários de incentivo à leitura, o que a gente tem é mais livros sendo lidos. De repente a pessoa lia um livro por mês, a mesma pessoa está lendo dois. Então a gente tem isso, eu percebo um acréscimo na quantidade de livros lidos e não de leitores. O primeiro livro que eu li, é, que aprendeu assim, o hábito de criar, que criou o hábito de ler em mim, o primeiro livro foi um livro de ficção científica chamado Iargo. Eu acho que era aquela escritora americana da década de 80, que deu muito sucesso. Susan, eu acho que esse nome, muito tempo. Né? Iargo é um livro de ficção científica. O livro que transformou os meus pensamentos foi Mandela, A Luta é a Minha Vida. E você, qual foi o seu primeiro livro e qual livro que transformou a sua vida? Você lembra? Na minha época de escola, a gente, assim, ainda tem, né? As leituras obrigatórias. Ah, tem E aí, Dom Casmurro, aí aquela coisa assim. é, é que era dividido em etapas. Se Uhum. o que hoje é o ensino fundamental, do quinto ao nono ano, você tinha um tipo de leitura recomendada. Né? Durante os anos 70 e começo dos anos 80,
era basicamente a coleção Vagalume, da Li muito editora isso aí. Ática. Então, o primeiro livro que eu li foi O Escaravelho do Diabo, da Nossa, coleção, é um clássico, é um né? clássico. Só que assim, eu fui tão entusiasmado que eu demorei um ano para ler o livro. E ele não tem 100 páginas. Li, guardei e tal. Eu tenho referências de leitores. Estava até ontem conversando com o pessoal e falei o seguinte: meu exemplo de leitor, é ver minha mãe todo dia com um livro na mão. Me tornei leitor por conta desse exemplo que eu tinha em casa, né? Então, assim, o primeiro livro foi Coleção Vagalume, né? Li alguns. Aí, quando a gente ia para o que hoje é o ensino médio, que antes era o segundo grau, a gente já pegava esses clássicos. Dom Casmurro, A Pata da Gazela, Helena, Iracema. E, mas assim, me tornando leitor, eu já li muita coisa boa, viu? Tenho, sim, referências literárias muito fortes. Desde ler Sherlock Holmes, ler Mário de Andrade, Carlos Drummond, Mário Quintana, Pablo Neruda, Fernando Pessoa, indo para as leituras mais mundiais. O melhor livro que eu já li se chama Crime e Castigo, de Dostoiévski. Ele é muito lido aqui no Brasil, as pessoas gostam. Eu nunca li nenhum livro dele, nunca li. Mas é muito lido. Por que as pessoas gostam aqui no Brasil dos Dostoiévski? Dostoiévski, Né? Dostoiévski ele é um escritor do século XIX. Ele constrói as histórias dele em cima de tramas psicológicas. Então tem um lado psicológico muito forte na literatura de Dostoiévski. Tanto que Crime e Castigo é considerado o melhor romance de trama psicológica de todo mundo, todos os tempos. O livro é fantástico. Ele só tem uma versão boa dele, completa, tem 600 páginas. Dá uma surra nos códigos da Vinci da vida. Dostoiévski, quando você lendo. E quando a gente lê, a gente tem que entrar no personagem, né? É. Você lendo Dostoiévski, quando você entra no mundo do personagem, você sofre com ele, você ri com ele, né? A hora que está pesando a história nas costas do personagem, você sente isso. É fantástico, cara, fantástico. As Veias Abertas da América Latina também é um livro muito bom. Esqueci o nome do escritor. Acho que ele era uruguaio. As Veias Abertas da América Latina. Gabriel Garcia Marques? E- não, não é Gabriel, não. Não é ele, não. É o outro. Ele escreveu isso, escreveu. ah, ai, meu Deus, A Era do Fogo. Ele é uruguaio. Agora eu esqueci o nome. Ele já é falecido também. Agora me falha a memória. Mas é um bom livro também. Acho que você já ouviu falar, né? As Veias Abertas da América Latina. E a América Latina também tem bastante gente, né, cara? Tem muita Tem gente boa Gabriel também. Garcia Marques, tem Isabela Allende. Uhum, entendeu? Eu gosto. Exatamente. Inclusive, ela fez o prefácio do último lançamento desse livro, Às vezes Aberta América Latina. Bom, infelizmente ela voou. Estamos chegando já a 1 hora de papo aqui. 1 hora e meia. 1 hora e meia. O Uma hora papo, e quando é meia. bom, ele voa mesmo, tá entendendo? E eu não gosto de prender a pessoa porque então acaba ficando muito enfadonho. Mas eu queria pedir para você, assim, dar nessa reta final, né? Falar aí suas últimas palavras e deixar alguma mensagem para a galera que vai assistir os cortes, vai assistir essa live, sobre a questão da cultura. Todo final de semana a gente tem algum evento cultural acontecendo na nossa região. Alto Tietê, capital, a gente sempre tem. E quanto mais a gente aumentar o nosso ciclo de amizades, a gente vai ficar sabendo mais desses eventos.
É super legal a gente ir justamente para conhecer as pessoas. É mágico, é muito interessante esse network, a gente conhecer pessoas, a gente conversar, a gente aprender e conhecer a arte dessas pessoas. Então, assim, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, agradeço a quem assistiu, agradeço a quem vai assistir, porque eu sei que bastante gente vai assistir, né? Eu faço. E, e assim, para mim, a gente tem que, culturalmente, a gente é um país lindo, a gente tem um povo que, tirando essas questões de extremismos políticos, a gente tem um povo acolhedor e a gente aprende com a arte. A arte nos dá uma visão melhor e sempre vai melhorar nossa vida, o nosso entendimento. O, o Boal, tem, Augusto Boal, fala que, isso em relação ao teatro, né, que o teatro é a arte de se ver se vendo. E é isso que a arte tem que proporcionar para a gente. Da gente ter uma percepção nossa dentro do mundo que nos cerca. Então, gente, em relação a Fliei, pessoal, só procurar aqui no Instagram mesmo a nossa página, que a gente divulga os eventos. É um evento totalmente sem fins lucrativos. A gente abre espaço para quem quiser, independente, apesar da gente estar no nome como Feira Literária de Escritores, a Fliei não é só para escritor. A Fliei é para escritor, para pintor, para cantor, para bailarino, para bailarina, para qualquer artista que quiser ir lá para conhecer a gente. Então, vamos pensar, vamos tratar a nossa cultura como algo nosso que forma a nossa história. Como eu falei lá no comecinho, um povo sem cultura é um povo sem história e é um povo sem memória. Então vamos perpetuar a nossa cultura, mesmo que seja um pouquinho de um país, um pouquinho de outro, mas ela é nossa do jeito que a gente construiu ela ao longo dos séculos que a gente tem. Tá? Brigadão. E se alguém quiser também, só seguir e pode chamar também no Instagram que a gente conversa a hora que for. Tá Qual o bom, gente? Da Instagram? minha Qual é? parte, Fala qual é o Instagram? a gente Qual é o tem o Instagram? Instagram da Pliei, Feira Literária de Escritores Independentes. E se alguém quiser me localizar no Instagram, vai ter que achar pela página da editora, do serviço, que é Edições Arcângelos. Tá? Então, assim, da minha parte, brigadão. Bom, eu que agradeço. Acho que, cara, eu gosto muito dessas conversas, eu acho muito interessante. Não é que, assim, que falta, né, ao povo, mas acho que você, quando tem um entendimento do que você fala, você consegue passar assim, a sua mensagem. E eu acho que nós temos que ter pessoas assim, que estejam dispostas a falar e saber o que fala. Você realmente me mostrou isso aqui, sabe? Sabe, Obrigado. maravilhosamente, como diz aqui a Elia Silarte. Entrevista maravilhosa com o Luca Magalhães, parabéns. Obrigado a você também que participou, deixando suas mensagens, quem assistiu. Essa foi mais uma live da Conexão Russo Podcast. Hoje, infelizmente, sem a presença da Cris, aqui pela JP867 Som da Resistência. Se quiser, acompanhe os cortes lá no canal do Instagram no Conexão Roots, ou aqui você acompanha na entendeu? É só ficar ligado que eu vou voltar aí e a galera vai estar interagindo com a gente. Muito obrigado a todos que participaram, obrigado, Luca.
Forte abraço, sucesso aí no seu empreendimento. Viu? Que a Para gente se nós. fala mais. Um Sucesso para nós. abraço. Outro. Valeu. Tchau. Tchau.